Estamos de volta e a gente fala dos engarrafamentos e da demora dos ônibus que atrapalham a vida de muita gente. Quem precisa trabalhar, estudar, geralmente se atrasa, mesmo que saia muito tempo antes do horário do compromisso. Os estudantes que trabalham durante o dia e estudam à noite e pegam ônibus para chegar à universidade, ao cursinho pré-vestibular, à escola, sofrem. É difícil chegar na hora. E antes da aula acabar, veja só, eles têm que ir embora, porque senão vão ficar sem o transporte para voltar para casa ou precisam passar muito tempo nas paradas. Resultado, assistem a menos aulas e acabam aprendendo menos. Correria para não se atrasar e mais gente chegando apressada. O trânsito é uma loucura hoje. Eu peguei o terminal da Macaxeira e tava muita gente. Eu perco hora de aula, agora eu tenho que fazer até uma prova, já estou atrasado. Então vai lá, Arthur. Boa sorte. Esta semana, os alunos da Universidade Federal de Pernambuco estão em avaliação. Mas é fora da sala de aula que passam por uma prova ainda mais difícil: enfrentar o trânsito para chegar à universidade. Imagina isso toda noite. Os veículos se multiplicam e a paciência de quem enfrenta o congestionamento diminui. A gente tem que enfrentar o transtorno da quantidade de pessoas no ônibus excessiva, a falta de qualidade e o trânsito mesmo. E isso faz a gente chegar aqui 40, 50 minutos atrasado. Hoje eu saí de casa de 5 horas e estou chegando aqui de 7 horas. E muitas vezes a gente tem que sair daqui 40 minutos antes da aula acabar. É muito pequena a frota que circula às 10 horas e 10 minutos, que é a hora que a gente sai daqui. A gente tem que sair daqui de 9h30, porque é até a segurança da gente. Por causa disso, Tássio perde cerca de 1 hora de aula por dia. Fazendo os cálculos, em um mês é como se perdesse 6 dias. No Centro de Ciências Sociais Aplicadas, por exemplo, estudam 3.000 alunos à noite. E os atrasos são frequentes. Para não prejudicar os que conseguiram chegar, a aula é iniciada dentro do horário e a aula é terminada também no período previsto. Mas eles são sensíveis e tentam de alguma maneira de não prejudicar os alunos que se atrasam ou têm essa necessidade de sair antes do final da aula. Na hora da saída, muita gente vai embora antes da aula terminar, principalmente quem usa transporte público. Nesse horário, o fluxo diminui dos ônibus, aí, em compensação a gente está precisando mais, mas o fluxo diminui e a gente espera mais ou menos uns 40 minutos, meia hora o ônibus. Às vezes eu peço para o professor enviar e-mail para mim, para dizer o que foi que ele disse. Às vezes ele envia, às vezes não, às vezes eu pego com os alunos. E assim a gente vai vivendo, fazer o quê? A situação complicou tanto que a pró-reitora da UFPE está preocupada com o aprendizado dos estudantes. Isso se agrava ainda mais com relação aos estudantes trabalhadores no período noturno, porque eles largam do trabalho às 18, tem que chegar aqui às 18h50 e tem muitos que vêm de muito longe. A gente começa as aulas com pouquíssimos estudantes, no final também o número de ônibus diminui, espaça os horários a cada hora, isso cria um transtorno no momento das últimas aulas e os estudantes saem muitas vezes sem concluir a matéria. Isso ao longo do tempo vai somando os minutos de atraso e termina criando uma lacuna da interação do desenvolvimento do aprendizado. Depois de 10 horas, o ônibus só passa de hora em hora. Então, se ele perder o ônibus das 10, ele só pega o das 11. Quando chegar na área de integração, ele já não vai ter o próximo ônibus. E metrô já acabou há muito tempo. Mexer nos horários de aula da faculdade da Universidade Federal de Pernambuco é complicado, porque se a gente tem, por exemplo, um curso de 3.500 horas e a gente não pode diminuir a carga horária, o que vai acontecer? Para que essa carga horária seja mantida, deveria aumentar o número de dias de aula. Em alguns cursos isso pode não ser possível, poderia talvez tender a mudar o semestre, mais um semestre. A lógica é que a empresa pública, o Estado, garantisse ao cidadão a sua capacidade de mobilidade de forma que ele possa ter a sua formação garantida e o seu trabalho também. Exatamente, mesmo que seja à noite, né? Quem estuda e trabalha pela manhã na Universidade Federal de Pernambuco também não escapa desse sofrimento não, veja aí. As pessoas precisam ter paciência. Ônibus demora, engarrafamento,
série de coisas. É necessário acordar cedo. Eu tenho que acordar às 6 horas para chegar aqui às 8. São 2 horas de engarrafamento, por aí. Todo dia? Todo dia. E você vem de onde? Eu venho de Boa Viagem, aí Avenida Recife é sempre engarrafada. Usar o transporte coletivo para chegar à universidade pela manhã é mesmo um desafio. A senhora tem dificuldade de chegar na hora? Tenho. Por quê? Tenho. Porque demora muito os ônibus. É um empurro tão grande lá no terminal da Macaxeira. Eles pegam de 7h30, 8h10 é que eu vou chegando. Bom, agora a gente vai conversar ao vivo com Mônica Silveira. Ela está na sede do Grande Recife Consórcio de Transporte. Mônica, boa tarde. Tantos problemas que a gente viu aí na reportagem. A gente viu engarrafamento que atrapalha muito, mas a situação dos alunos que saem à noite e que não encontram ônibus de hora em hora, eu acho que é a mais grave. O que o Grande Consórcio tem a dizer sobre isso, Mônica? Olá, boa tarde. É o seguinte, nós tentamos conversar diretamente com o diretor do Grande Recife Consórcio de Transportes, seria o André Melibeu. Mas a informação que nós recebemos aqui na assessoria de comunicação é de que ele está agora numa reunião na Secretaria de Planejamento e não pode falar com a gente nesse momento. Então, o Grande Recife enviou para a gente uma nota em que diz o seguinte, sobre o tamanho da frota, que a gente viu, Clarissa, há pouco, o estudante dizendo que a frota é pequena. De acordo com o Grande Recife, são 167 veículos. Eles fazem parte de 14 linhas de ônibus. Esses veículos circulam desde as 4 horas da manhã até a meia-noite. Agora, com relação ao atraso nas linhas, o consórcio admite que eles existem sim. Isso estaria acontecendo, inclusive, fazendo uma dificuldade enorme para que os motoristas cumpram os horários, porque a maioria dos ônibus que passa ali na UFPE são ônibus que têm que trafegar pela BR-101, onde os engarrafamentos acontecem diariamente em diversos horários. No entanto, o Grande Recife Consórcio informou que está disposto a negociar, a reestudar essa programação. Agora a gente vai voltar ao estúdio. Isso, a gente vai acompanhar essa situação e a gente vai ver se os ônibus vão aumentar também à noite.